amém? Eu vou ministrar hoje o tema: o choro pode durar uma noite. Diga comigo: o choro pode durar uma noite. Vamos ler o segundo quadro, está ali? Vamos lá, Salmo 30, versículo 5. Vamos lá, 1, 2 e 3. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos capítulo 30, versículo 1. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre esta palavra que Deus colocou no meu coração. E o grande rei Davi disse: o choro. Nós choramos por duas razões. Quando estamos alegres, choramos de felicidade. E quando estamos tristes, choramos de tristeza. Choro é a manifestação de um momento ou feliz ou infeliz. Em ambos os estados, as pessoas, às vezes nós choramos. Não vimos um parente, um filho, uma pessoa amada. De repente ele bate a porta da nossa casa e nós choramos de alegria e de felicidade. Há muitos motivos de felicidade para a gente chorar, mas há muitos motivos de tristeza. E Davi está falando do choro. O choro que Davi está falando aqui não é o choro da felicidade, é o choro da tristeza. Porque ele diz: o choro pode durar uma noite. A palavra noite aqui significa tempo mau. Vejam bem, mas a alegria vem pela manhã. Vejam que o choro é da noite, mas a alegria, ela pertence à manhã. Não tem alegria durante uma noite espiritual, somente tristezas e lágrimas e dores. E amanhã ela é o símbolo da alegria, da felicidade e da paz. Eu não sei qual é o momento que vocês estão vivendo, mas não há um ser humano nesta terra que não passe por uma noite escura da vida. Durante a nossa vida, muitas noites acontecem. E a palavra noite aqui significa escuridão. Você não enxerga a noite. Você não enxerga os buracos à noite, as armadilhas à noite. A noite é o símbolo da tristeza, da solidão. A noite é o símbolo das trevas, da amargura, das dores, das doenças, do desemprego, da depressão profunda. Isso é noite, é uma noite. E quando ele fala da noite, ele não fala dessa noite que nós estamos agora ali na rua. Agora há pouco à tarde eu pregava, estava um sol. E eu dizia: daqui um pouquinho entra a noite. A noite e o dia fazem parte das nossas vidas, assim como as estações do ano. Por exemplo, o inverno, a primavera, o verão, o outono, e lá vem o inverno de novo, outra vez. São ciclos da vida que vão passando. Você não vive um verão para toda a vida. Você não vive um inverno para toda a vida. Você não vive uma noite para toda a vida. E nem você vive um dia para toda a vida. Todo mundo sabe que as mudanças vêm. Tem horas que nós estamos muito felizes. Tem horas que está dando tudo certo. Tem hora que vai tudo bem, obrigado. Mas tem horas que vai tudo mal, que não vai tudo bem. Isso é a vida. Tem horas que você está com saúde, não sente nada, não tem dor nenhuma. Tem horas que você está todo doente, dói aqui, dói ali. Tem horas que você dorme bem. Tem épocas que você dorme mal, não dorme. Caminha dentro de casa, levanta, vai, senta, a noite passa. São fases de mudanças. A nossa vida é igual o mar. O mar vem uma onda, levanta uma onda e vai embora. De repente você fica esperando. O surfista, quando vai para o mar, ele fica esperando que venha uma onda. E uma onda vem sempre uma atrás da outra. Vem um ciclo de tranquilidade, vem uma onda. Passa a onda, vem um ciclo. Isso é a vida. Não importa se você é crente ou não é crente. Jesus falou das noites dizendo: no mundo vocês terão aflição. Jesus disse: vocês terão, é uma afirmativa. Aflição não é bom.
E Ele está dizendo, avisando a gente: vocês no mundo terão aflições. Esse mundo que eu e você vivemos é um mundo de aflição. Todos os dias você tem uma batalha, todos os dias você tem uma luta, todos os dias você tem um desafio. E isso faz parte da vida. O que acontece é que às vezes nós não estamos preparados para a noite. Nós estamos preparados para viver um dia de bênção, ser abençoados, tudo dá certo. Mas a vida não é só isso. A Bíblia tem uma passagem que nos conta, lá no Egito, vem um sonho sobre o rei, o faraó. E o faraó teve um sonho que ele viu um campo verde, muito pasto. E ele viu umas vacas comendo naquele pasto verde. E as vacas estavam gordas, roliças, esbanjando saúde. De repente, naquele sonho que ele teve lá no canto, aparece 7 vacas magras, secas, raquíticas, osso e pele. E essas vacas magras caminham em direção às 7 vacas gordas que ele tinha visto primeiro. E quando essas vacas magras, secas, famintas, chegam perto das vacas gordas, elas comem as vacas gordas. E as vacas gordas desaparecem. E ele acorda do sonho. E ele chama os seus magos, os seus encantadores, os seus adivinhos, para que dê interpretação. Ele não sabia o que aquilo significava. 7 vacas gordas. De repente aparecem aquelas vacas secas, só osso, e vem e come as vacas gordas. E ele não sabe o que é isso. Ele chama todo mundo, ninguém consegue decifrar. E alguém disse para o faraó que havia um homem lá na cadeia preso. O nome dele era José. E ele era da nação do povo de Deus. Estava preso lá injustamente. E um homem que era padeiro do faraó, que já havia estado preso junto com José, disse: meu senhor, lá na cadeia, quando eu estava preso, tinha um homem preso comigo. O nome dele é José. E esse homem tem um dom de Deus, um talento de Deus. De tudo que é sonho, de tudo que é visão, ele tem a interpretação e ele dá o significado. Por que não chama ele, meu senhor? E o faraó agradeceu o seu padeiro e mandou chamar José. Limparam ele, deram um banho, trocaram as vestes. Ele estava numa cadeia imunda. E de banho tomado, devidamente arrumado, levou na presença do faraó. E ele disse: eu tive um sonho. Nenhum dos meus encantadores, nenhum dos meus adivinhos pôde decifrar este sonho. O homem que me dar a interpretação desse sonho, ele será o segundo no meu reino. Depois de mim, ele será o homem principal. E eu lhe darei as melhores coisas. E José disse: então me conta o teu sonho. Ele disse: eu vi 7 vacas gordas comendo num pasto verde. E de repente veio 7 vacas magras e comeram as vacas. E o sonho acabou. E eu estou preocupado, não sei o que isso significa. E então José disse: quando tu viste aquele campo verde cheio de pasto, e viste 7 vacas comendo, gordas, roliças, cheias de vida e saúde, serão 7 anos de prosperidade em todo o Egito. Nunca vai se colher tanto quanto nesses 7 anos. Será o maior tempo de prosperidade que vai haver sobre a face da terra. Quando acabar os 7 anos de riqueza, fartura, de repente tudo vai mudar. E vai vir 7 anos de fome, miséria, seca. Não vai chover, nada vai criar. Vai ser um tempo de muita miséria. Eram os tempos das vacas magras. O rei agradeceu, elevou ele, não deixou mais ele voltar para a cadeia, honrou, e ele se tornou o segundo homem, governador do Egito. Depois do faraó, era José, por causa da interpretação. Mas o rei perguntou: e o que eu faço? Então aquele homem, na sabedoria de Deus, disse: os tempos mudam. Tu vai ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de miséria. Nesses 7 anos de fartura, aproveita. Vamos fazer muitos galpões, muitos prédios. E tudo que a gente colher nesses 7 anos de fartura, nós vamos guardar lá nos depósitos que nós vamos construir. E
Quando acabar os 7 anos de fartura e tudo mudar, e vir 7 anos de fome e de miséria, enquanto os outros que não guardaram nada vão passar fome, nós aqui teremos estocados, nós não vamos passar fome. Foi exatamente isso que aconteceu. O nosso grande problema é que nós estamos preparados para viver o tempo das vacas gordas, sabe? O tempo bom, amanhã da alegria, tudo está certo, saúde está bem, a família vai bem, você está trabalhando, tem o teu salário, tem a tua família, tem o teu pai, tem a tua mãe, tem os teus filhos, tem os teus amigos, tem a tua igreja, tem o teu trabalho, carteira assinada, enfim, tem o teu carro, tem a tua casa. Você olha e diz assim, poxa vida, que bom, está tudo bem. Mas nós não estamos preparados para as mudanças. E a gente acha, porque a gente é crente, que a gente está na igreja, que a gente é cristão, que para crente não vem luta, para crente não tem provação. E Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Aflições são lutas que me oprimem, são perseguições que vêm. E ele não disse talvez, ele disse, vocês terão. Agora, as lutas não são para sempre. As dores não são para sempre. As batalhas não são para sempre. Muda, o ciclo muda. E Davi está dizendo, o choro pode durar uma noite. Uma noite não é 12 horas. Uma noite é um tempo. Você pode ter uma noite na sua vida. Por exemplo, tem mães que oram pelo filho que está nas drogas por 1 ano, por 10 anos. E você pergunta, mãe, quanto tempo tu ora para o teu filho? Eu estou orando faz 10 anos para o meu filho, 15 anos para o meu filho. Então essa mãe, na verdade, ela está vivendo uma noite de 15 anos de oração, lutando, orando pelo filho, e o filho não se converte. Então a noite dessa mãe não é uma noite de 12 horas, ela é um tempo. Às vezes você está enredado financeiramente, está devendo para todo mundo, meu Deus, como é que eu vou pagar? Não tem como pagar. Se eu como, eu não pago a conta. Se eu pago a conta, eu não como. Se eu pago o aluguel e pago a água e a luz, eu não tenho comida. Se eu tenho comida, eu não pago a água e a luz. Você vê entre a cruz e a morte. Você está vivendo uma noite de preocupação. Você não dorme, você está ansioso. Você está doente, passa doente, dói aqui, dói ali, e vai no médico e não resolve, compra remédio e não resolve, e troca de remédio e não resolve. Você está vivendo uma noite, e isso é viver uma noite. Seu casamento não vai bem, é briga todo dia, discute, bate em boca, às vezes não sabe nem porque estão batendo boca um com o outro. E o que é isso? Isso é uma noite no casamento. Você acha que eu nunca tive noite no meu casamento? Eu, quando casei com a bispa, eu tirei 30 dias de férias. Foram meus 30 dias melhores da minha vida, do meu casamento. Era só love, só amor, só carinho, só palavras lindas. Em 3 meses de casamento, tudo virou. Nós começamos a brigar um com o outro, que nem gato e cachorro. E nós não sabíamos o motivo da briga, né? E quando via, nós estávamos brigando, se lacerando, se xingando, se magoando, se ferindo ao outro. Estava tudo tão lindo, de repente virou numa noite escura. E o meu casamento havia perdido a graça. E uma madrugada, de uma briga intensa, eu peguei uma bolsinha, botei algumas roupas baixeiras ali, algumas meias, uma camiseta, e eu disse para ela, pode ficar na casa aqui, ficar com tudo, eu estou indo embora. E naquela noite eu estava indo embora, e o meu casamento de 3 meses estava acabando ali. E ela saiu, eram 3:30 da madrugada, nós estávamos brigando, já era 3:30 da manhã, e a briga não parava. E eu disse, não, eu não casei para brigar, eu não casei para viver isso aqui está um inferno. Sabe, a vida tem um lado céu, e a vida às vezes tem um lado inferno. E eu tinha saído de um céu, e eu estava vivendo um inferno. 3 meses de casado, 4 meses. Nós nunca brigamos durante 2 anos de namoro, de noivado. Nós nunca brigamos, agora estava casado junto. Tínhamos realizado o nosso sonho. Mas nós estávamos brigando que nem gato e cachorro. Se perguntasse por que vocês estão brigando? Eu não tinha traído ela, nem ela me traído. Nada, surgia do nada quando nós estávamos batendo boca, se magoando, se ferindo. E aí eu falava do pai dela, da mãe dela, e ela vinha e falava do meu pai e da minha mãe.
E aí a coisa fica feia. 3h, 3h30 da manhã eu saí pela rua. Eu não tinha dinheiro para hotel, eu não sabia nem para onde eu ia. Eu talvez fosse dormir num banco de uma praça para outro dia para ver o que eu ia fazer. E ela, naquela madrugada, saiu atrás de mim, me alcançou uma quadra e pouca depois da minha casa. E ela disse para mim, me pegou para o braço e disse: volta, chorando. E eu disse: eu não volto se nós não conversar e nós não buscar Deus. Voltar por voltar eu não volto. E ela disse: volta. E eu disse: tu aceita conversar? Porque toda vez que nós ia tentar conversar, a conversa virava briga. E quando família entra no meio é complicado. Porque uma das coisas que nós temos que aprender como cristão é amar os nossos sogros e amar a sogra. Eu sei que tem muita piada com respeito de sogro e sogra, principalmente de sogra. A sogra é pintada como alguém que não presta. Mas a verdade, se não fosse meu sogro e minha sogra, eu não teria minha esposa. E todos os dias que eu vou orar, eu digo: Senhor, obrigado pela esposa que tu me deu. A Marta é uma pessoa maravilhosa, ela é uma bênção na minha vida, ela me ajuda. Eu quero que tu dê vida longa, dê saúde para ela. Todas as madrugadas eu oro por ela. Mas eu não teria ela se o pai dela e a mãe dela não tivesse colocado ela no mundo e me dado. Então, na verdade, os pais é que nos dão a esposa ou o marido de presente para nós. Então nós voltamos para casa, para dentro de casa. Eu larguei a mochila, sentei na beira da cama, ela sentou comigo. Eu disse: conversar. E ela disse: conversar. Nós começamos a conversar e eu disse: agora vamos pedir ajuda de Deus. Porque o que está acontecendo com nós aqui é uma coisa do diabo, uma coisa do inferno. Eu dobrei com ela os joelhos. Quando eu vi, o dia amanheceu. Nós estávamos os dois de joelhos dobrados na beira da cama, dizendo: Senhor, nos ajuda. Senhor, nos socorre. Sozinho nós não somos capazes de vencer tudo isso. Eu vi, quando nós acabamos a oração da manhã, nós estávamos chorando, abraçados um no outro. E naquele dia nós nos levantamos. E Deus nos trouxe maturidade. De repente, o que era noite, resplandeceu uma manhã de alegria. Eu quero dizer para você nesta noite, talvez se eu perguntasse para vocês aqui, quem é que está vivendo uma noite da sua vida? Alguns se levantariam e diziam assim: eu estou. Eu estou vivendo uma noite no meu casamento, eu estou vivendo uma noite espiritual, financeira, eu estou vivendo uma noite no meu ministério. Mas talvez outros não levantassem e eu perguntasse: quem é que está vivendo uma linda manhã de bênção? Alguns se levantariam e outros não. Porque enquanto um está feliz, o outro está triste, está com um pouquinho, tudo muda. O que está triste fica alegre, o que está alegre fica triste. Não, nós não vivemos todo mundo igual ao outro. Tem dias que tu está dando tempos da tua vida que é um tempo de paz. Tu tem trabalho, tu tem alegria, tu tem comunhão com os filhos, com a tua família, está tudo tranquilo. Tem dias que daqui a pouquinho vira tudo, uma hora para outra, e fica tudo turbulento. Parece que vira, parece que revolta tudo. São as mudanças. As coisas mudam. Por exemplo, agora é noite. Se eu chamasse todo mundo para nós ir para frente da igreja na rua, eu perguntaria para vocês: depois dessa noite, o que que vem? Tu diria para mim: vem o que? O amanhã e esse. E eu diria para ti assim: então me procura onde está o amanhecer. Tu responderia para mim: bispo, eu não consigo ver o amanhecer. E eu te perguntaria: então como é que tu consegue dizer que depois dessa noite vem o amanhecer, se tu não vê o amanhecer? Ah, eu estou falando que vem o amanhecer porque eu sei que vem o amanhecer. Nós estamos há pouco agora vivendo o inverno. Nós estamos na primavera ou verão? Não, é primavera ainda, né? Nós estamos vivendo uma primavera agora. Mas se eu perguntar: e o verão? O verão vai vir. E se eu perguntar para ti agora: e amanhã? Que horas são aí? Ah, são 8h30.
Mas lá pelas 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas, amanhã chega. Como é que você sabe que amanhã chega? Porque você sabe os ciclos de mudança. Quando você está vivendo durante o dia, eu pergunto, quando o dia acabar, vem o quê? E tu diria para mim, uma longa noite. Recém começou a noite aqui, nós temos uma longa noite ainda. Eu pergunto, como é que você sabe que vem a noite? Que nós sabemos. Nós sabemos que a noite vai vir. Assim é a mesma coisa, você tem que saber que enquanto eu e você vivemos aqui nesta terra, haverão sempre os dias de bênção, os dias de alegria, mas todos nós teremos que passar por alguma noite de tristeza, de luta, de sofrimento. E talvez vocês que estão aqui, nem tudo está do jeito que tu quer, nem está tudo do jeito que tu gosta. Tu está passando uma noite. Mas o que tem que haver no nosso coração? Tem que haver no nosso coração a fé. E a Bíblia diz, a fé é a certeza das coisas que tu não vê. Está vendo amanhã? Não. Se fosse de dia, tu estaria vendo à noite? Não. Mas tu está dizendo, se é de dia, tu diz assim, a noite vai chegar. Apura que não demora muito, a noite vai chegar. Nós agora de noite, vamos dizer, não demora muito, daqui umas 6, 7 horas, 8 horas, vai amanhecer o dia. Você fala de uma certeza, de uma coisa que tu não vê, mas tu sabe que vai acontecer. E a fé é a certeza de coisas que tu não vê, mas que tu vê com a fé. Você tem os seus olhos humanos, mas nós temos os olhos da fé. E a fé é a certeza das coisas que eu não vejo com esses olhos. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, que eu não enxergo, mas é a certeza que vai acontecer. Eu já contei muitas vezes aí que quando eu era rapaz, menino, eu quebrava telhado de casa, jogava pedrada nos vidros, eu furava pneu de carro. Você olhava para mim, eu tinha um demônio no meu corpo. Eu acho que um demônio era pouco. E o meu saudoso pai olhava para minha mãe e dizia assim, o Honorei tem tudo para ser um bandido. Esse guri não presta, tem uma má índole, e isso vai dar a pior coisa que existe. A pior coisa que existe foi botar ele no mundo. E eu ouvia isso. E eu me revoltava cada vez mais. A minha mãe olhava assim, não, Honório, meu pai chamava-se Honório, não, Honório, o Honorei não vai ser um bandido. O Honorei vai ser um servo de Deus, um homem de Deus. Coitado do meu pai, quase pirava. Porque o meu pai só via os vizinhos batendo na porta de casa, fazendo queixa. Eu havia quebrado o vidro da casa, eu havia quebrado o telhado. Uma vez perto da minha casa abriu uma umbanda, falhava um terreno no outro. Eu subia para cima da árvore, eu tirei todo o telhado da casa de umbanda, quebrei as imagens tudo. Eu fazia horrores. Numa época de festa de São João, eu peguei os paus grossos da fogueira, em brasa viva, botei na beira da porta de uma casa, 2 horas da madrugada, apitei na companhia e saí esperando. O dono da casa, ou de chinelo, ou de pé descalço, eu não sei até hoje, abriu a porta, e quando abriu a porta, botou o pé para fora, pisou em cima daquela brasa viva. Eu só vi o grito, eu me matava rindo. Esse era eu antes de conhecer Jesus. Meu pai olhava para mim e via uma noite terrível na minha vida. Mas minha mãe olhava e profetizava sobre um dia na minha vida. O dia é da alegria, a noite é da tristeza. O que ele está dizendo aqui? O choro pode durar uma noite, um tempo. Eu não sei quanto tempo a tua noite vai durar. Talvez a tua noite seja mais longa do que a minha, ou a minha seja mais longa do que a tua. Por exemplo, eu entrei esse ano com vocês aqui na igreja, e a igreja nunca foi tão abençoada como foi nesse início de ano todo e até a metade do ano. Quando foi em julho agora, deu um levante, e 16 pessoas foram embora da igreja.
Não foi tudo de uma vez só. Num dia saiu 2, no outro dia saiu 4, no outro dia não fiz nada para ninguém. E de repente aquilo que estava tudo calmo, tudo tranquilo, virou uma noite turbulenta. Você entra, é na noite que as pessoas adoecem. Você pode ver, a André, a mãe da Cláudia, não está aí, a tua mãe, né? Não. A mãe dela trabalha no setor de enfermagem. Entra doente de dia, de manhã, de tarde, de noite. Mas o horário que mais entra doente é à noite. Já viu duro para ganhar bebê? De cada 10 mulheres, 8 sente dor para ganhar bebê de madrugada. À noite parece que é da doença, à noite parece que é do problema. Você não vê ninguém na encruzilhada fazendo macumba meio-dia, mas meia-noite está tudo na encruzilhada. Você não vê durante a manhã, durante a tarde, alguém fazendo trabalho no cemitério, mas entrou à noite, lá estão as pessoas no cemitério. O diabo não é do dia, o diabo é da noite. O diabo é das trevas. Deus é da luz. Nós somos da luz. Mas todos nós passamos pelas noites da vida. E o que acontece? Quando você começa a passar por lutas, dificuldades e problemas, você entra numa noite e você não sabe o que vai fazer. Porque você fica perdido, a noite da escuridão. Aí vem luta na tua vida, é finança, é dinheiro, tem dinheiro mas não dá, está desempregado, é conta, está doente, vai a metade do dinheiro do salário, vai para a farmácia, vai para o remédio, entra na fila, faz exame, troca de remédio, vai no doutor, vem no doutor, vai para o doutor de novo. Toma para isso, adoece daquilo, toma para aquilo, adoece de outra coisa. Quando você vê, você tem dentro de casa uma caixa de remédios. Você está vivendo uma noite escura da vida. Você não sabe o que vai fazer, e é bem na noite que o diabo ataca. Pergunta para o ladrão qual é a hora preferida para arrombar a casa. Ele nunca vai dizer para ti de manhã ou de tarde, ele vai dizer de noite. O ladrão gosta de arrombar de noite, de assaltar de noite. Não é que não tenha roubo de dia, tem. Mas o horário preferido é a noite, é a escuridão. As prostituições são realizadas na noite. Você vai durante o dia, você não vê uma prostituta numa esquina, não vê um prostituto numa esquina. Entrou à noite, a calada da escuridão, eles vão para as esquinas, se prostituem e oferecem os seus corpos. As macumbas, as horas fortes. Você não vê terreira, macumba funcionando de dia. Você vê à noite. Eles passam a madrugada, e quando o dia está clareando, eles param os trabalhos, que são da noite, são da escuridão. Quando nós entramos numa noite da nossa vida, são os momentos mais difíceis, e a gente se sente sozinho. E é nessa noite que a gente vive que a nossa fé enfraquece. É durante as noites de lutas e tribulação que nós começamos a parar com a oração, a não ler mais a Bíblia, a não buscar mais a Deus, a não fazer mais jejum. Começamos a relaxar no dízimo, não damos um mês, no outro não damos, daqui a pouco não damos mais. Nos enredamos, nos atrapalhamos, nós estamos vivendo uma noite. A escuridão permeia. E é exatamente na noite que o diabo nos ataca e nos derruba. Porque no dia não, no dia você enxerga tudo. Na parábola da mulher das 10 dracmas, uma dracma, para quem não sabe, é uma moeda. E a Bíblia diz que aquela mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas, era a riqueza dela. E ela tinha guardado numa caixinha, e todos os dias ela ia naquela caixinha e contava para ver se estava tudo ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, está tudo aqui. No outro dia ela ia de novo lá. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Não, está tudo aqui. Um dia ela foi lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E não tinha a 10ª. Ela voltou a contar de novo. 1, 2, 3, 7, 8, 9. E ela disse: cadê a minha moeda daqui? Eu perdi a minha moeda. E a Bíblia diz que ela entrou em desespero porque havia perdido aquela moeda.
Eu me lembro quando minha mãe perdia o dinheiro dentro de casa. Minha mãe era devota de Santo Antônio antes de conhecer Jesus. E ela dizia: querido Santo Antônio, eu te dou um pacote de vela, mas me mostra onde eu botei a minha carteira com dinheiro. Meu Deus, está todo o meu dinheiro para comprar comida para as coisas que estão ali. Ela quase rabiava atrás daquilo. Aquela mulher, quando contou e não tinha mais 10 moedas, mas tinha 9, a Bíblia diz que ela tomou algumas atitudes. Diga comigo bem forte: atitudes. Não ouvi, atitudes. Não, está fraco. Atitudes. Isso. Sabe qual é o grande problema? A noite chega, nos envolve e nós não tomamos nenhuma atitude. Ficamos nos desleixando, nos entregando. Começamos a parar de ir nos cultos, começamos a parar de ir na igreja, começamos a trocar um culto por um programa de televisão, começamos a trocar um culto por uma partida de futebol, que time nenhum nos dá dinheiro nenhum para nós, time nenhum nos paga a nossa conta, time nenhum paga as tuas contas, não te dá nada. E às vezes nós trocamos um culto por uma partida de futebol, um culto por uma festa, um culto para ficar em casa. Como se o nosso problema de cansaço, de esgotamento fosse um culto. E pelo contrário, é no culto que eu me restauro, é no culto que eu me revigoro, é no culto que eu me alegro, é no culto que eu me fortaleço, é no culto que eu recebo poder para vencer o poder do inferno. E o diabo me tira do culto e me faz ficar em casa. Como é que você vai vencer uma noite assim? Então aquela mulher, ela tomou uma atitude. Nós temos que tomar atitude. As lutas vêm e não adianta você orar. Não adianta, por exemplo assim, ó, se eu pegar todo mundo agora, que vão ficar de pé e vamos orar para que não exista amanhecer. Não adianta tu orando ou não orando. E amanhã, quando clarear, olhar, e tu te ajoelhar e fazer um propósito de jejuar, dizendo: Senhor, que a noite não venha. Tu querendo ou não querendo, a noite, tu orando ou não orando, jejuando ou não jejuando, a noite vai vir. Quando que vir, eles vão vir. A única diferença é que se tu estiver vivendo a tua vida com Deus, a noite vai vir, mas tu vai vencer a noite, até que o teu amanhã volte a brilhar de novo para ti. Aquela mulher tomou uma atitude e disse: vou acender a minha lâmpada. Leia lá nos evangelhos, a parábola da dracma, leia em casa. Ora, você não acende lâmpada quando está claro. Você só acende uma lâmpada quando está escuro. Você não liga os faróis do carro de dia. Você não liga uma lanterna para caminhar durante o dia. Vou no supermercado, é de dia, o sol está pino e tu está com uma lanterna. Para quê? Tu é doido? Mas se escurecer, tu precisa da lanterna. Se anoitecer, tu tem que ligar os faróis do carro. Se anoitecer, tu tem que ligar as lâmpadas da tua casa. Então você vai ficar no escuro. Você vai cozinhar como? Viver como? No escuro. Diz a Bíblia que ela pegou a sua lâmpada, que era abastecida com óleo, e ela põe fogo nela. Acende a lamparina. Quando ela acende a lâmpada, a casa clareia. Lembre-se que Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Mesmo que você esteja no meio de uma noite escura, quando você vai para a palavra de Deus, você usa a palavra de Deus no meio da tua noite de luta, de dor, de sofrimento, de choro. A palavra de Deus, ela acende uma luz e ela te mostra uma saída. E você não perece. E ela acende a lâmpada. E quando ela acende a lâmpada, a casa clareia. E aí diz que ela pega uma vassoura e ela começa a varrer a casa, por baixo dos móveis, talvez da mesa, das cadeiras, do sofá. Diz que ela vai buscando, ela diz: eu não vou parar de buscar enquanto não encontrar a minha moeda de ouro que eu perdi. Escuta bem o que eu estou falando, por favor. E de repente a vassoura dela bate, ela vê um som,
de uma moeda. E ela se agacha e pega, e é tomada de uma alegria. Ela diz: eu achei a minha moeda. Mas olha bem, ela não achou na escuridão, ela achou na luz. E a primeira coisa que ela precisou foi da luz. Eu contei à tarde aqui, vou repetir. Há mais ou menos 30 anos atrás, havia uma família que foi para Tanak. A Tanak é uma empresa em Camaquã que planta madeira de acácia para cortar e transformar em carvão para churrasco. São milhares e milhares de árvores plantadas por eles de acácia. Você olha, é um mar verde. Lá no meio, quilômetros para dentro, da faixa de Porto Alegre para dentro, havia uma clareira e muitas famílias que trabalhavam cortando a madeira, fazendo as toras, os caminhões levarem e fazerem carvão. Haviam 3 ou 4 pessoas, crentes, que pediram para nós ir socorrê-los e lá pregar a palavra de Deus. Peguei 2 irmãos da igreja, compramos a passagem do embaixador, naquela época chamava-se Fonseca Júnior, e pagamos a passagem até Porto Alegre, mas nós tínhamos que descer no meio do caminho, na plantação de acácia. Quando descemos no meio da faixa, já era um 5h30. E você sabe quando o sol vai se pondo, uma escuridão vem subindo, e conforme o sol desce, as trevas vêm vindo, até que o sol desaparece e tudo fica escuro, e nós chamamos de noite. O amanhecer volta, e quando o sol vem lá no nascente, você não enxerga o sol, escute bem, mas você vê os raios, a luz que começa, e você diz: está amanhecendo o dia. Você sabe quando o dia está amanhecendo, à medida que o sol levanta, a noite não pode ficar com a luz. O óleo e a água não se misturam. O diabo e o poder de Deus não ficam juntos. Quando o poder de Deus é manifestado, o diabo foge. A luz de Deus chega, mas o diabo vai embora. Quando nós descemos, a noite estava chegando, e nós começamos a caminhar no meio daqueles matos. Subia e descia, pulava a cerca de arame, molhamos os pés, e a noite entrou, e não havia luz elétrica, tudo escuro, e nós não sabíamos mais para onde ia, se é para frente, para trás, para o lado, para a esquerda. Perdemos noção de lugar, porque não havia nada para nos guiar. Não havia lua naquela noite. O céu estava coberto de nuvens, que quando a lua está ainda clareia, mas não havia nem lua, e nós perdidos. E começamos a orar. Nós temos família, nós temos igreja, estamos de a pé, não temos carro, aqui não tem estrada para carro, estamos no meio do mato, no meio da noite total, não tem nada, não tem uma estrela, não tem nada, está tudo com nuvem. Nós estávamos perdidos e entramos em desespero, e começamos a orar pedindo o socorro de Deus. E de repente nossos olhos foram para uma direção, e ao longe uma luz do tamanho de um vagalume, desse tamanhozinho, mal piscava. E eu apontei e disse: lá tem uma luz. E um dos nossos irmãos disse: aquilo lá aquilo deve ser um vagalume. E eu disse para ele: é a única luz que tem. Fora daquela luzinha pequenininha piscando, não tem mais nenhuma. Então vamos fixar e vamos caminhar em direção daquela luz. E começamos a caminhar. Subia morro e descia morro, e entrava num pedaço de um capão de mato, e descia e subia. E nós olhando lá ao longe para aquela luzinha. E na medida que nós fomos caminhando em direção àquela luz pequena, a luz foi aumentando de tamanho. E aí nós já sabíamos que não era vagalume, era a luz de alguma coisa. E nós começamos a caminhar, cada vez mais se aproximando.
De repente apareceu outra lâmpada, mais outra, mais outra. Nossa esperança floresceu. E nós dissemos: meu Deus, eu acho que aquilo lá é a vila que nós estamos procurando no meio do mato. Daqui a pouquinho ouvimos o barulho de um motor trabalhando, porque aquela luz piscava. Era porque ela não era luz elétrica da CE, era uma luz a motor, a óleo diesel. Então o motor trabalhava naquele tempo. E a lâmpada faz assim, trabalha conforme o barulho do motor. Ela fica piscando o tempo inteiro. E nós caminhamos até lá. Quando chegamos lá, vimos aquela vila cheia de casinhas pequenininhas. Estavam todos nos esperando. Chegamos lá, oramos com eles, passamos toda a noite lá. Eles moravam numas bolantas que só cabia o marido e a mulher, os filhos por cima deles. E eu e o outro irmão dormimos sentados toda a noite. Não tinha espaço para esticar as pernas. Virado um para o outro, a mulher, o filho, o marido na cama. E nós sentados no lado da cama deles, porque não tinha onde dormir. No outro dia nos levantamos, era um domingo, pregamos a palavra de Deus. Oramos com eles e voltamos para casa. Isso eu não sabia que isso tinha passado tudo isso. Você não conhece a minha vida. Eu tenho um sonho no meu coração de 3 anos de escrever o livro da minha vida. Você vai saber o que eu passei, o que eu vivi para chegar até aqui. É muito fácil as pessoas nos julgarem hoje, quando nos vê num carro bonito, quando nos vê com roupas bem melhores daquelas que a gente vestia na época. As pessoas desconhecem a nossa história de vida. Voltamos felizes porque havíamos pregado a palavra, os nossos sapatos encharcados de água do banhado, mas voltamos para casa felizes com missão cumprida. Mas por que nós chegamos aonde queríamos chegar? Porque houve uma luz no meio da escuridão. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode estar passando as trevas que você passar, com filho, com filha, com genro, com nora, com sogro, com sogra, com marido, com esposa, na vida sentimental, na vida material, na vida financeira, na vida espiritual, na tua vida ministerial. Pode estar passando com doenças e enfermidades. Deus nunca vai te abandonar no meio da escuridão. Quando você olhar para tudo quanto é lá, tiver tudo escuro, ainda vai ter uma luz, pequenininha que seja, vai estar piscando. E essa luz está dizendo: eu sou Jesus. Olha para mim e caminha na minha direção, que tu vai chegar onde tu precisa chegar. Olha bem o que ele disse: o choro pode durar uma noite. A tristeza é da noite, a angústia é da noite, as doenças são da noite, as necessidades financeiras são da noite, as crises emocionais, ministeriais são da noite. Mas por que você não pode desanimar e não pode desistir? Porque ele está dizendo que depois da noite, a alegria chega. E a alegria, ela vem junto com o amanhecer. Conforme vai amanhecendo, a alegria vai chegando. O que isso significa? Que o teu tempo está mudando, que o teu tempo está findando. Eu vinha vivendo um ano de noite. De repente o meu céu se escureceu. Eu perdi pessoas da igreja por nada, sem acontecer nada de grave, para que justificasse a perda dessas pessoas. Mas eu sei, eu estava orando a Deus na madrugada, e o Senhor disse: fica tranquilo, a tua manhã está chegando. A manhã desse ministério está chegando. Eu estou preparando um vento novo de avivamento. A alegria vai brotar, vai chegar. Eu descansei o meu coração. Se tu perguntar para mim: bispo, o senhor está vivendo uma linda e gloriosa manhã. E eu vou dizer para ti: nesse momento eu estou enfrentando uma noite escura, mas eu não estou abalado, eu não estou prostrado, eu não estou jogado no chão, eu estou firme. Mas por que o senhor está firme? Porque eu tenho certeza que assim como a noite chegou, amanhã está vindo aí.
Há 3 anos atrás, mais ou menos 4 anos atrás, o pastor Ricardo, lá da Colômbia, onde eu vou, estava em Buenos Aires. Eu disse, eu quero ir lá assistir. Ele estaria num estádio de futebol, um ginásio. Eu peguei o carro, a minha caminhonete, e eu convidei o irmão Denoir, convidei o pastor Lisandro e convidei o Vinícius, o meu neto, e fomos os 4 juntos a Buenos Aires. Eu fui aqui pelo Uruguai, tive que botar um barco junto com quase 100 carros. Um navio onde os carros entram para o porão e em cima é como se fosse um cinema cheio de poltronas. E ele vai pelo Mar del Plata e ele desce no porto de Buenos Aires. Nós já havíamos encomendado o hotel, ficamos no hotel, fomos para o encontro, para o avivamento. E quando voltei, eu inventei de voltar, não pelo mesmo caminho, mas de voltar por terra. Você só pode vir da Argentina para o Brasil quando você vai lá em cima, no norte do estado, entra em São Borja. E você vem lá de cima até aqui, são 2.000 quilômetros. E eu precisava dirigir dia e noite. E eu tenho um problema comigo, eu não consigo dar direção para ninguém dirigir. Às vezes, pai, deixa que eu dirijo para ti. Não, não, não. Bispo, deixa que eu dirijo. Não, eu não consigo dar, eu não consigo descansar. Se eu conseguisse me apagar e dormir quando eu dou a direção para alguém, eu até daria, mas eu não consigo dormir. Se não adianta, eu vou ficar naquela ansiedade, não, deixa que eu dirijo. E entrou a noite. E a Argentina, ela é muito comprida, ela vai até lá em cima. E eu disse, meu Deus do céu, esse negócio não tem fim. Parava num posto, tomava um café, lavava o rosto e entrava. E a noite entrou. E quando entrou a noite, você não enxerga mais nada. Você não vê casa na estrada, você não vê pessoas, você não vê animal. Você só vê a estrada que você está dirigindo. E tudo que você tem para não perder o caminho é a luz do carro. E mesmo assim me perdi, entrei num lugar errado, tive que voltar. Quando eu e você estamos vivendo uma vida de escuridão, por lutas e problemas que vêm, você precisa da luz do Espírito Santo, da luz do Evangelho para te guiar, senão você vai se perder. Tem pessoas que no meio da noite se suicidam, tiram a sua vida, entram em depressão profunda, não comem direito, não dormem direito, pede o prazer pela vida, pede o prazer até de se arrumar, de se pentear, de arrumar o cabelo, de passear. A pessoa se volta para dentro e não quer viver mais. Isso é a noite. A noite, e é nessa hora que o diabo te ataca, porque você está vulnerável, você está fraco. A noite nos enfraquece, a noite nos deixa fracos. A noite faz a gente perder o sentido de direção. E é nessa hora que a palavra de Deus se acende. E mesmo no meio da noite, Deus disse assim: meu servo, minha serva, você está passando uma noite, mas a minha palavra te guia. Você está passando uma luta, mas a minha palavra não te abandona. E você não abandona a Deus, você não abandona por causa da noite. Um monte de gente abandona a Deus nas horas de lutas, de problema. É aí que você tem que se firmar. É aí que você tem que ficar mais forte. Não desista da tua fé. Mas por quê? Porque Deus está dizendo que pela manhã, ora, quando a manhã chega, é porque a noite teve um fim. E o que Deus está dizendo na sua palavra pela boca de Davi? Está dizendo que o que tu está passando vai ter um fim. Agora, a verdade é que alguns estão entrando a recém numa noite de lutas e problemas. Outros estão no meio da luta. E outros já estão chegando no final da sua batalha. Agora não importa se você está lá no começo, no meio ou já está no fim. Nada vai mudar. Amanhã vai chegar. Amanhã da glória, amanhã da vitória, amanhã da cura, amanhã do milagre, amanhã da libertação, amanhã da mudança da tua vida. Eu estava vivendo casado com a bispa. Os primeiros tempos foram de lua de mel. 3 meses eu estava brigando com ela, que nem gato e cachorro. Um dia era 3 horas da madrugada.
E nós brigando. E eu peguei uma mala, botei minhas roupas lá dentro e disse: estou indo embora. Era 3 da manhã. Só quando nós fomos buscar a Deus é que nós conseguimos passar aquela noite. E como eu falei no começo, rompemos o dia orando na presença de Deus. Você não tem outra saída. Você não tem outro escape a não ser ficar no centro da vontade de Deus. Você vai dizer: Senhor, se eu tenho que passar por isso, então eu vou passar. Mas aqui no meu coração tem uma palavra que está ardendo, que essa noite não vai ser para toda a minha vida. Eu não vou morrer no meio de uma noite. Eu não vou morrer na minha vida, na minha esperança, na minha fé, no meio de uma noite qualquer da vida. Mas a minha manhã vai chegar. Você sabe quando... Eu já contei isso aqui muitas vezes. O meu pai, ele me via vindo quebrando vidro, janela das portas das casas das pessoas. Eu furava pneu de carro, eu quebrava vidro de carro, eu quebrava vidro das casas, eu fazia miséria. Meu pai olhava e me via sobre a minha vida uma noite escura. E meu pai dizia para minha mãe, que chamava-se Diná, dizia assim: Diná, esse teu filho não presta. Eu não sei para que isso veio ao mundo. Eu ouvi o meu pai falando isso. Eu não condeno meu pai, porque o que o meu pai estava vendo? Meu pai via um filho obediente? Não. Meu pai via um filho que respeitava pai e mãe? Não. Meu pai via um filho que tinha bom comportamento? Não. Meu pai só via coisa ruim em mim. E estava realmente ali. Porque o meu pai me olhava com os olhos das coisas que ele via. E tudo que o meu pai via na minha vida era uma vida negra, uma vida de noite, uma vida de trevas. Mas a minha mãe olhava com outro olhar, era o olhar da fé. E a minha mãe dizia assim: não, Honório, o Honorei não vai ser nenhum bandido. O Honorei vai ser ainda um grande pregador da palavra de Deus. Eu pergunto: olha para mim, você está vendo algum bandido aqui? Você está vendo algum assassino aqui? Ou você está vendo um homem pregando a palavra de Deus? Não, eu estou vendo um homem pregando a palavra de Deus. Ele é o meu pastor, ele é o meu bispo. Mas eu sou fruto de um olhar de uma mulher que não deu importância para a noite que eu estava vivendo, mas ela acreditava que um amanhecer, um dia ia brilhar na minha vida. E um dia eu entrei na igreja e eu aceitei Jesus como meu Salvador, e a luz brilhou na minha vida. Você entendeu o que eu estou falando? Eu estou dizendo para ti que tu precisa, não é te desesperar na noite, mas acreditar na manhã, porque é uma afirmativa, mas a alegria vem pela manhã, porque o dia, a alegria pertence ao dia e o choro pertence à noite. Ah, bispo, então se o choro pertence à noite, então eu estou vivendo uma noite. Eu quero olhar para ti e dizer para ti: a tua noite e a minha noite e a noite de todos aqueles que estão passando, ela tem um dia marcado para acabar. E quando é que a noite acaba? Quando os primeiros raios de sol se levantam e a noite foge. Quando Deus fizer brilhar o sol dele na tua casa, na tua família, todas as trevas que tu contempla lá dentro hoje, tu tem orado tanto, vai se dissipar. E tu vai ver a luz. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor é o nosso sol da justiça. Ele é o nosso sol que brilha. Tem uma hora que essa doença vai embora. Tem uma hora que o sol vai brilhar e as tuas dores vão embora. Tem uma hora que o sol vai brilhar e o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa vai se converter a Jesus. Porque eu acredito nisso. Um obreiro nosso que pegou a casinha da família, levou, botou o nome da família. No próximo culto a esposa dele estava aqui. Está vindo todos os cultos. Eu louvo a Deus pela vida, porque ela é uma bênção. Ela tem uma chamada de Deus. Mas às vezes a noite é terrível. Eu estou falando com você. Se tu está vivendo um dia e está indo tudo bem na tua vida, glória a Deus por isso.
E você que está vivendo o dia do milagre, o dia da bênção, e está dando tudo certo para você, lembre-se que tem alguns irmãos da igreja que não estão vivendo um dia como tu estás. Eles estão vivendo uma noite. E nós que estamos vivendo um dia de bênção, quando você está caído, é alguém que está de pé que vai te levantar. Mas às vezes quem está caído hoje está de pé amanhã. E quem está de pé hoje está caído amanhã. E por isso que a Bíblia diz: orai uns pelos outros, ajudai uns aos outros. A igreja é uma família. Tu é pai, tu é mãe, tu tem um filho. Se souber que o teu filho está passando fome, ou teu pai, você vai lá e corre. Se tu tem 1 quilo de arroz, tu dá meio quilo para ele e fica com meio quilo para ti. Porque família é assim. Na igreja não é todo mundo que está vivendo um dia de milagre. Alguns de vocês estão vivendo grandes bênçãos, e talvez outros estão vivendo lutas terríveis. A minha palavra para quem está vivendo uma luta terrível, vivendo uma noite: não te desespera. Amanhã vai chegar. A tua manhã virá acompanhada de alegria. E quando a alegria chegar, o teu choro vai acabar. E eu estou dizendo para você que hoje está vivendo uma alegria só. Esteja preparado, não é praga. Você pode estar muito bem hoje e amanhã ser o teu dia de enfrentar uma noite. E talvez você que ajudou a alguém se levantar, amanhã esse alguém que tu ajudou, vai ser ele que vai te ajudar. E esse é o milagre do amor de Deus na igreja. Um ajuda o outro. Na oração, no jejum, na visita, na busca, no amor e no carinho. Quem me entendeu, diga graças a Deus. Você entendeu o que eu estou falando? Então aprenda. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Estou dizendo para ti, queira ou não queira, queira o diabo ou não queira o diabo, amanhã de Deus está preparada. Eu posso ir para casa agora, me deitar na minha cama e dizer: pô, é noite. Mas eu sei que daqui um pouquinho, quando lá para 5:30 da manhã, 15 para 6, uma luz começa a entrar na sala da minha casa, pelo vidro da porta da frente. Às vezes eu estou orando lá e quando eu vejo, eu percebo uma certa claridade. Abro os olhos para olhar, é a manhã que está chegando, é o sol da manhã. E isso está me dizendo: as trevas foram embora, a noite já passou. Eu estou dizendo para você que a tua noite vai passar. Ah, bispo, então me diga, é amanhã ou depois? Eu não tenho controle sobre isso. Tudo que eu dissesse para ti, eu estaria te mentindo, estaria te iludindo com falsas promessas, dizendo que a semana que vem vai estar tudo certo. Mas uma coisa eu sei, que se tu ficar firme na tua fé, tu não vacilar, tu entender que tu precisa ter a certeza no teu coração que amanhã da tua vitória vai chegar. A Bíblia, Paulo disse assim nas Escrituras, para encerrar: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para me livrar. Primeiro ele disse: eu sei em quem tenho crido. Eu posso viver o pior momento da minha vida, se eu sei em quem eu acredito, se eu sei em quem eu creio, isso vai me sustentar. E eu vou dizer: hoje eu estou vivendo isso, mas isso lá no calendário de Deus tem uma data para terminar. Eu sei que às 6 horas da manhã, no máximo, a noite vai embora, vai acabar a noite, vai chegar amanhã. É a mesma coisa no calendário de Deus. Tu está vivendo uma noite e Deus sabe o dia que isso vai acabar. E Ele acaba quando se desponta o amanhecer de Deus.
Quem me entendeu, diga graças a Deus. Você precisa aprender a confiar em Deus, a confiar no Senhor Todo-Poderoso. Digam graças a Deus. Eu já vivi não sei quantas noites da minha vida, perdi as contas. Todas as vezes que eu mergulhei numa luta, num problema, sempre depois veio uma estrondosa vitória. Por isso que Jesus disse para Marta e Maria, quando o recado chegou dizendo: teu amigo Lázaro está muito doente, está à porta da morte. E ele disse: esta enfermidade não vai acabar numa morte. Quando ele chega lá na aldeia, o Lázaro está morto. E eles pensaram a primeira coisa, ele mentiu. Porque quando foi dado o recado, ele disse: não vai acabar em morte, está aqui, acabou, ele morreu. E ele disse: me leve até a sepultura. E ele foi levado até lá, e eles disseram: tire a pedra. E a irmã do morto disse: Senhor, para que tirar a pedra? Meu irmão já está 4 dias morto aí, está cheirando mal. E ele disse: já te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Tira a pedra. E talvez contra a vontade dela, ela tira a pedra. E ele olha para dentro daquele buraco onde está Lázaro sepultado, numa gruta, e grita: Lázaro, vem para fora. Você vai dizer: mas esse cara está louco, está falando com um defunto, e já está em estado de decomposição. E o que você precisa aprender aqui: eu sou homem, tu é homem, eu sou humano, tu é humana, e eu e você agimos como humanos. Mas você não está servindo um homem, um Jesus homem, um Deus homem. Deus é Deus. Deus não é homem. Ele faz o que o homem não pode. Ele vai onde o homem não consegue. Ele abre porta onde não tem porta. Ele faz caminhos onde não tem caminhos. Eu não posso trazer um morto se desmanchando a vida, mas ele gritou para o morto, e o morto ressuscitou, e ele saiu para fora. Tudo tem um dia marcado. Nós nos lamentamos e choramos com as lutas da vida, mas tu tem que aprender a levantar a tua cabeça. Levanta essa cabeça. Mas eu estou lutando, levanta essa cabeça. Tu não vai resolver nada olhando para o chão, reclamando da vida, reclamando disso, daquilo outro. Se reclamação adiantasse, ninguém teria problemas. A vitória não está em viver de cabeça baixa reclamando. A vitória está no que o próprio Davi disse: levanto meus olhos para os montes, isto é para cima. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se Deus não te socorrer, ninguém vai te socorrer. Se Deus não mudar a tua história, ninguém vai mudar a tua história. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Mi maior. Digam aleluia. Digam aleluia. Nós estamos com 9 meses de pandemia. Todo mundo já deu data. O que eu disse desde o princípio? Só Deus tem a palavra para dizer deu e acabou. Agora, uma verdade é o seguinte: eu e você estamos vivendo no meio de uma pandemia. Eu quero que tu me responda de verdade. Qual de vocês está passando fome em casa? Que eu não tenho o que comer. Se estiver passando, me diz que nós vamos te ajudar. Qual é de vocês que está infectado aqui? Qual é de vocês que está numa UTI gritando aqui? Nós não estamos no meio de uma noite escura? Estamos. Mas a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Levanta a mão e diga: eu tenho promessa de Deus para a minha vida.